Vou pedir aí para que você possa, junto comigo, abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 10. Beleza? E também vou pedir para você abrir em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Enquanto você abre aí, eu quero te fazer uma pergunta. O que você faz para você alcançar um objetivo de vida? Queria que você pudesse responder aí. Responde aí no chat para mim, quem consegue responder, quem quiser falar também. Responde aí para mim, o que você faz para você ter um objetivo na sua vida? O que você faz? Estabeleça pequenas metas. Isso aí. Persevera. Pastora Farra persevera. Faz um plano, Ana, um planejamento. A Lígia faz um planejamento, planeja. Muito bem. Quem mais? Ninguém faz mais nada? Metas, coloca metas. Ora. A Milena ora, tem que manter o foco. Além de as coisas acima, manter o foco. Estudar o assunto. Muito bem. Conselhos e oração. Olha aí. Tudo isso para você alcançar um objetivo na vida. Então, olha aí, a gente já pode aprender aqui com os outros aquilo que as pessoas fazem quando elas têm um objetivo. Talvez você possa fazer aquilo que as outras pessoas fazem, você possa fazer aquilo que o Jorginho faz, e aí você vai buscar um conselho, você vai orar. O Cristiano estuda o assunto. De repente, você possa acrescentar isso, estudar, ser um pouco mais cauteloso, planejar. Tem gente que vai fazendo, tem um objetivo, mas vai fazendo, vai fazendo. E de repente você pode até ter um plano ali, um planejamento, estabelecer metas, passo a passo, vamos dizer assim, né? Então aí a gente já pode ir aprendendo aí uns com os outros, né? A como a gente alcançar um objetivo. Não vamos ler aqui, né? Vamos ler aqui. 2 Pedro o Vinha aí, preciso ter clareza de onde estou e onde preciso chegar. Estabeleça um plano de ação. Muito bem, olha aí. Olha aí, muito legal isso daí. Então vamos ler aqui, 2 Pedro. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados, pois se agirdes deste modo, jamais abandonareis a fé. Pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de 2 Timóteo, nós lemos o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Amém? Pai, nós te louvamos nesta manhã, te agradecemos por este domingo, Senhor, por este culto, por esta reunião. Eu peço, Espírito Santo de Deus, a sua presença. Derrama sobre nós a sua sabedoria. Fala conosco nesta manhã, nós rendemos a ti e consagramos esse tempo a ti, te pedimos e damos a você, Espírito Santo, toda a liberdade para que o Senhor faça o que o Senhor quiser. Apesar de termos um roteiro, um plano, o Senhor tem liberdade para fazer aquilo que estiver no seu roteiro. Eu quero apenas aqui ser um instrumento do Senhor, Pai. Usa a minha vida, a minha voz, Senhor, a minha mente, para que o Senhor possa alcançar e tocar o coração de cada um dos seus filhos nesta manhã.
seu propósito seja alcançado aqui, Pai. Em nome de Jesus, que a minha humanidade não venha interferir. Em nome de Jesus, põe anjos em cada uma das casas aqui acampados, guardando, livrando de toda distração, de todo roubo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos e já te agradecemos, porque sabemos tudo que o Senhor fará, coisas grandiosas e maravilhosas nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então vamos lá. Todo mundo sabe aqui, a gente sabe que nós precisamos desenvolver coisas essenciais e indispensáveis na nossa vida. Então, você já teve objetivos de vida e eu acredito que você ainda tenha, ou pelo menos deveria, né? Então, se você não tem um objetivo na vida, é uma coisa que você precisa parar e pensar. Porque todos nós precisamos ter objetivos, porque nós sabemos que precisamos desenvolver coisas que são importantes e essenciais na nossa vida, né? Nós vimos aí que as pessoas têm maneiras diferentes de alcançar objetivos, sejam eles pequenos, sejam eles grandes, mas cada um de nós tem uma maneira. Talvez você tenha a sua maneira, como você acha mais apropriado. Também existem técnicas, né, que nos ajudam a nós alcançarmos o objetivo. Hoje em dia é muito comum, hoje nós temos aí a questão do coaching. O coaching é alguém que ajuda você com técnicas para você alcançar a mentoria, né? Então, isso são ferramentas que nos ajudam a alcançar objetivos, sejam eles qual for na nossa vida, né? E talvez você não utilize técnica, você tenha a sua técnica para alcançar. Mas eu percebo uma coisa em comum em todas essas coisas. Que todas elas, seja elas qual for a sua técnica, uma técnica de coach, um conselho, todos eles vão precisar do quê? De dedicação. Então a dedicação é algo incomum, algo que, seja lá o que você for alcançar, você vai precisar de um nível de dedicação para que você possa alcançar aquilo. Né? Eu também percebo que grande parte das conquistas significativas da nossa vida nós tivemos que nos dedicar, não é verdade? Então, eu fiz faculdade, então eu me lembro hoje o quanto eu tive que me dedicar àquele tempo, né? Todo dia ali na faculdade, dedicação, que você tem que pagar a mensalidade ali todo mês, uma dedicação de estudo, quantas madrugadas estudando, fazendo trabalho, né? Então, quem faz faculdade, quem já fez, sabe do nível de dedicação, né? Eu, por exemplo, a minha dedicação para conquistar a minha esposa foi grande. Tive que me dedicar, olha, não foi fácil. Então, para mim poder casar, eu tive que me dedicar para conquistar ela. Não foi fácil, não. Então, ali, todo dia, uma investida, né? Ah, a pastora Flávia lembra, né? O BIP me ajudou bastante nessa época, né? Então, eu orei muito, me dediquei em oração. A Pri não orou muito, ela não orou muito. Mas eu orei, por isso que eu consegui conquistá-la, consegui casar com ela. Então, é uma grande conquista, né? Ela é uma grande conquista. Fui conquistada, é isso aí. É uma grande conquista o casamento, né? E era um objetivo meu. Era um objetivo meu, o casamento. Então eu tive que me dedicar àquilo. Talvez se eu me dedicasse mais no meu casamento,
algumas coisas seriam melhores, diferentes, né? Mas, então, você vê, você vai fazer uma faculdade, você teve que se dedicar. Você já lá o que você vai fazer, você precisa se dedicar. Beleza? Então, eu acredito nisso, eu acredito que você se dedicou, você sabe exatamente do que eu estou falando, né? A diferença da conquista de algo, de chegar num objetivo, muitas vezes é a sua dedicação. Então, vamos ver aqui, eu quero ler aqui uma passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, né? Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Uau! Então, você vê, só no finalzinho aí desse texto a gente vê o nível de dedicação de Paulo. Porque o que estava acontecendo? Paulo, ele estava defendendo o ministério dele. Se você olhar todo o contexto do texto, ele estava trazendo uma defesa sobre o ministério dele. Por quê? Porque ele fez uma opção. Ele optou em não receber dinheiro da igreja. Ele trabalhava, porque ele não queria se fazer pesado, apesar de ele ter o direito de ser remunerado pela igreja, ele optou em não fazer isso. E aí o que aconteceu? Algumas pessoas estavam questionando, porque, cara, ele tem direito, ele é apóstolo e ele não quer, então ele não é apóstolo. Se ele não é apóstolo, ele não tem o que receber as orientações dele. Então começou ali um burburinho e Paulo veio prontamente para poder refutar todas aquelas coisas. Então ele começou a trazer uma defesa sobre o chamado dele, né? E aí chega um certo ponto que ele começa a trazer, ele traz uma comparação com esporte, com alguém que pratica o esporte. Ele fala assim, os que correm no estádio, né? Ele começa a trazer uma comparação. Ele fala que quem luta, tudo se abstém. E ele fala assim, eu faço da mesma maneira, para que eu possa alcançar o objetivo que me foi dado. Então, lhe foi dado um ministério, lhe foi dado a ele. Ele fala assim, cara, eu tenho uma obrigação de pregar o evangelho. E ai de mim se não pregar. Então, ele tinha um propósito. O objetivo dele sempre foi levar o evangelho, porque foi a ele conferido isso. E ele, eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Para quê? Para alcançar esse objetivo. Então, olha o nível de dedicação de Paulo. É uma coisa para nos fazer pensar, para nos exortar o nível. Olha só, eu subjugo, eu me reduzo à servidão. Para quê? Para alcançar esse objetivo, que era pregar o evangelho. Então, você vê, né? O nível de dedicação, ele fala ali do esportista que corre no estádio, o quanto essas pessoas se dedicam. Nós vamos ter aqui, acho que em julho, né, mês que vem, as Olimpíadas, se salvo engano, se não foi cancelado, até onde eu sei, não foi cancelado, né? Tinha gente aí querendo cancelar por causa da pandemia, não sei que pé tá, mas pelo que eu sei, vai ter Olimpíadas. E eu, particularmente, gosto muito. Vai ter no Japão, assim. Então, eu gosto muito de Olimpíadas, gosto, porque você vê muitos esportes que a gente não costuma ver aqui no Brasil, a gente só tem futebol, né? Mas futebol. E eu gosto de futebol, mas eu gosto também dos outros
esportes, né? Até então, aí o pastor vai estar lá competindo lá nas Olimpíadas. Então, e aí você vê ali o quanto... Eu gosto de ver muito atletismo, cara. Os caras correndo 100 metros, os caras ali fazendo a ginástica artística. Meu Deus, o que é aquilo? Como as pessoas são incríveis, como que elas conseguem fazer aquilo. Aí você vai ver, assim, se você parar para conversar, às vezes tem ali algumas entrevistas, né? E as pessoas começam a contar a sua história de como que ela chegou naquele lugar. Então foram, às vezes, 4, 5, 6, 8 anos de treino, de dedicação, que a pessoa ela deixou de um monte de coisa, se absteve de um monte de coisa na vida, porque, cara, eu preciso, eu vou chegar nas Olimpíadas e eu vou buscar uma medalha. Aí você vê ali os 100 metros rasos, né? São não sei quantos que sobram ali na final, 10 homens, para disputar os 100 metros rasos. Os caras correm 100 metros em menos de 10 segundos. Você fala, rapaz do céu, que isso? E aí você fala, pô, se você pegar qualquer um deles, o último colocado, o que você vai falar desse cara? Que ele não se dedicou? Ele é o 10º mais rápido do mundo. Então você vê o quanto que essas pessoas se dedicam para alcançar o objetivo. Então eu gosto muito, né? Um nadador, às vezes ele treina 6 meses para aumentar 1 segundo no seu tempo. Fala, cara, eu vou fazer esse trabalho todo por causa de 1 segundo, porque esse nível de dedicação é o que faz a diferença entre o primeiro, o segundo, o terceiro e o 10º colocado. Então, é uma coisa que para a gente aprender, né? Então, o atleta ele tem um sonho. O coração dele queima por algo. E ele se dedica e faz o que é preciso para chegar nesse objetivo, né? Então, agora, eu quero te perguntar uma coisa. Você tem um sonho? Você tem um objetivo pelo qual você possa se dedicar hoje? E se você tem um sonho, e se você tem um propósito, se você tem um objetivo, eu quero dizer que você pode aprender com o atleta e trazer para a sua vida o mesmo nível de dedicação que uma pessoa tem para alcançar um objetivo, uma medalha. Então, eu quero perguntar, se você tem, escreve quais são os seus objetivos. Quais são os seus objetivos? O que você sonha, aonde você quer chegar, o que você precisa estabelecer na sua vida. Para todas essas coisas, você vai precisar se dedicar. Você precisa de dedicação. Como nós lemos aqui em Pedro, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, para que você confirme o chamado e a eleição que você foi contemplado. Amém? Então nós vamos precisar de dedicação. Ora, o que é dedicação? Dedicação é uma entrega. Ela fala de um sacrifício, de um empenho, de você se aplicar em alguma coisa. Fala também de uma consagração, de você se consagrar, né? Então, a dedicação, ela é uma entrega. Se nós trazermos isso para a nossa vida hoje, para a nossa realidade de igreja, de vida com Deus, a nossa dedicação, ela é uma adoração. A dedicação fala de nós nos consagrarmos, fala do nosso nível de santidade, de santificação a cada dia. Então, quando nós pensamos em dedicação, nós pensamos
duas coisas. Naquilo que nós temos que preservar e naquilo que nós temos que alcançar. Aquilo que eu preciso preservar hoje e aquilo que eu preciso alcançar amanhã. Então, para preservar o que eu tenho, eu preciso de uma certa dedicação sobre aquilo. Entendeu? Então, você aprendeu algo, você conquistou algo. Então, você precisa se dedicar para que você preserve isso que você tem. E para alcançar aquilo que ainda você não tem, você também vai precisar de um certo nível de dedicação, você precisa dedicar aos processos, às etapas que você precisa passar até você chegar àquele objetivo. Então, você precisa, nós precisamos de dedicação. Nos falta, né? Nos falta dedicação. Hoje nos falta. Hoje, como igreja, como pessoas, como família, eu quero dizer para você, eu quero abrir os seus olhos nesta manhã e dizer que nos falta dedicação em muitas coisas importantes. Nós estamos... não me leve a mal a palavra, nós somos um pouco relaxados em algumas coisas que elas são importantes, que elas são fundamentais. Um atleta, ele não pode se dar o luxo de não passar por uma etapa do seu treinamento, né? Acomodados aí, a Estela, obrigado. Um atleta, ele não pode se dar o luxo, às vezes, de passar por alguns processos, por algum... Ah, mas hoje eu não tô afim de treinar isso. Cara, se não treinar isso hoje, quando chegar lá, na final, se é que você vai chegar na final daquilo que é o seu objetivo, se você não treinar isso hoje. Então ele sabe, cara, eu não aguento mais, mas eu vou fazer. Porque maior é o meu objetivo, maior é o meu sonho do que a minha própria vida, do que a minha dor, a dor que eu sinto, né? Então é isso, o atleta tem uma alimentação regular, tem que dormir bem, né? Então, quantas coisas ele abre mão de estar ali. Eu tenho uma tia, a minha tia, ela tem, na verdade, ainda, o tio dela, né? Que é médico hoje. O irmão dela é médico hoje. Eu me lembro que a gente se reunia de domingo, muitas vezes aniversários ali de família, de primos e tudo mais, e a gente e muitas vezes ele estava. E eu me lembro hoje, como se fosse hoje, às vezes num domingão assim de sol, como está aqui hoje, um sol bonito, e um churrasco ali, a família reunida, coisa boa, e de repente ele, gente, tchau, tchau, mas ela vai embora, vai, eu preciso estudar. E ele ia estudar, ele largava ali o aniversário, ele largava ali o churrasco, ele ia estudar. Ah, por que você estudar tanto? Porque eu vou ser médico. E ele se tornou médico. E um bom médico. Por quê? Porque ele se dedicou àquilo, né? Ele estudou ali no Silva Jardim, aqui no Curuvi. Escola, acho que é do estado, não me lembro, prefeitura. Ele estudou ali. E ele passou em primeiro lugar na USP. Por quê? Porque em vez de se divertir, em vez de estar nos aniversários, ele ia estudar, gastava noites estudando porque ele tinha um sonho. Então isso é um exemplo para nós de dedicação. Minha câmera está desligada? Ah, agora, desculpa aí, gente. Eu esbarrei aqui no botão. Obrigado, Jorge. Então, ele era um exemplo de dedicação. Ok? Então, nós precisamos nos dedicar. Nós precisamos resgatar quais são as coisas fundamentais que você precisa e que nós precisamos nos dedicar. Então, eu queria aqui... nós precisamos trazer de volta essa dedicação. Nós precisamos restaurar esse nível de dedicação na nossa vida.
principalmente nas coisas que se dizem respeito ao reino de Deus, à palavra de Deus. Eu queria propor aqui, quem topa aqui comigo, esta semana aqui, nós estabelecermos um dia de dedicação. Um dia de dedicação. Esse dia nós vamos jejuar, todo mundo, jejuar. Nós vamos fazer um jejum. Nós vamos passar o dia lendo a Bíblia. Então você vai ler a Bíblia o dia inteiro. Ah, eu trabalho, eu também trabalho. Mas tipo assim, na hora do seu almoço, não tiver um tempinho ali. Sabe aquele momentinho do café ali que a gente tem no trabalho? Porque é trabalho, não é escravidão, não é verdade? Você tem ali um momentinho do café, aí você vai tomar um café e já lê um versículo. Você vai almoçar, como você está de jejum, você não vai almoçar. Aí você lê a Bíblia. Entende? Aí você vem, aí depois você ora, você coloca ali, eu tenho aqui uma ideia, de hora em hora, a gente colocar o despertador ali, a gente fazer 5 minutos de oração, de hora em hora, onde você estiver ali, às vezes você não pode falar, você só em pensamento faz uma oração ali. Quem topa um dia de dedicação? Eu opto por sexta-feira, porque sexta-feira logo depois vem o turno de oração. Então a gente finaliza ali no turno, todo mundo orando, e depois a gente faz um jantar especial ali para entregar o jejum, e todo mundo, a gente faz, inclusive, na sexta-feira, a gente faz no turno uma ceia também, faz a ceia ali para consagrar. Vamos? Quem topa aí um dia de dedicação? Para a gente já começar a pôr em prática isso daqui. Um dia de dedicação, e você pode colocar um dia de dedicação ao Senhor no seu dia. Sabe que Deus, ele estabeleceu o sábado para quê? Para ser um dia de dedicação a ele, um dia de dedicação à família. O próprio Deus estabeleceu. Cara, você não vai trabalhar, você não vai fazer nada, você vai se dedicar, você vai ler a Bíblia, você vai compartilhar a palavra com seus filhos, você vai ter uma refeição em família. E aí, topam? Que dia? Que dia que pode ser? Falam aí. Eu opto por sexta-feira. Vai votando aí. Vai votando aí, a gente vai estabelecer um dia de dedicação. Todo mundo junto. Todo mundo se dedicando naquele dia. Eu sei que você tem outras coisas. E a gente pode se dedicar mesmo. Por quê? Porque aí você pode dizer, cara, eu estou trabalhando, então você vai se dedicar mais ao seu trabalho, porque a dedicação ao seu trabalho também é adoração ao Senhor. Deus também está ali no seu trabalho, também faz parte da sua vida, então você vai se dedicar mais ao seu trabalho naquele dia. Nós vamos acordar ali para nos dedicarmos 100% em tudo que nós vamos fazer, que nós precisamos fazer. Amém? Vamos lá? Podemos fazer isso? Aleluia. Então, a gente está gravando, não vai poder mais voltar atrás aí. É isso aí, Gei. Obrigado. Tá gravando. A mídia é dedicada, gente. A mídia é dedicada. Aprenda com a mídia. Aprenda com o pessoal da mídia, porque eles são dedicados. Então, vamos lá. Nos falta dedicação, então vamos restaurar isso. Vamos trazer de volta. Não fica, eu sou um preguiçoso. Não, cara, vamos trazer de volta a dedicação. Então, quais são as coisas fundamentais para nós nos dedicarmos hoje? Você precisa pensar nisso. Eu quero ler aqui em Josué capítulo 23, versículo 7 até o 11. Fala assim: não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos deuses, nem jurem por eles. Não lhe prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, diz o Senhor. Pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Então, olha só
Que incrível! Que Josué traz uma mensagem, ele diz, dediquem-se com zelo a amar o Senhor. Eu acredito que muitas coisas que nós vivemos na nossa vida, coisas ruins, coisas que nós não gostamos, perdas, foi porque nós não nos dedicamos a amar o Senhor. Então se dedique. Se tem uma coisa que nós precisamos nos dedicar, é nós construirmos um relacionamento com Deus. Se dedique a isso. Ou seja, se dedique a uma vida de oração. Todo dia. Se dedique a isso. A todo dia você ali, num tempo com Deus, diário, onde você vai falar com Deus. Onde você vai ouvir a Deus. Então, isso é se dedicar a amar o Senhor. É você orar todos os dias. É uma das coisas. Uma das formas de dedicar ao Senhor é nós orarmos. Então se dedique, tenha uma vida de oração. Se a sua vida de oração ela tem altos e baixos, às vezes ela é inexistente, então é porque você precisa se dedicar. Então, se uma coisa que você pode fazer hoje é se dedicar à oração. Então você pode sair daqui e falar assim, cara, o que eu preciso fazer para me dedicar mais à minha vida de oração? O que eu preciso fazer? Ah, eu preciso estabelecer um horário? Ah, eu preciso estabelecer um local? Que hora que eu vou orar? Então você tem aqui já uma tarefa para você se dedicar, que é a sua vida de oração. Então, se dedique à leitura da palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia, porque você precisa conhecer Deus. E você precisa, para você amar a Deus mais, você precisa conhecê-lo mais. Então, veja, nós estamos aqui num tempo de estudo bíblico, de leitura da Bíblia. Não é? Nós estamos aí, temos os grupos de leitura, cada semana, estamos lá, vamos para a terceira semana. Então, olha só, e eu vejo que o pessoal está se dedicando na leitura diária, né? Está se dedicando. Então, veja, só que isso uma hora vai acabar. Esse grupo de leitura ele vai encerrar, porque nós temos outras coisas. Então, isso, você percebe que isso está te ensinando ou você ter uma dedicação na sua leitura da Bíblia. E qual é a ideia dessa leitura? É nós lermos todo dia aquele capítulo da Bíblia e nós compartilharmos aquilo que nós entendemos, aquela que foi a nossa experiência. E é isso. Todo dia você lê e extrai algo daquela leitura. Algo que salta aos teus olhos. Olha isso aqui que Jesus fez. Olha isso aqui que Jesus falou. Olha, e você aplica. Então, se dedica a esse tipo de leitura. Então, você já está aprendendo aqui, né? Aí tem as reuniões para nós vermos, para nós discutirmos. E isso está ampliando o seu entendimento. Então, agora você tem todo o subsídio que você precisa para se dedicar à leitura da palavra de Deus. Ah, eu não sei ler, eu não consigo ler, eu não entendo. Ou agora você tem um entendimento, você sabe como fazer. Você vai entender tudo, você não é por causa disso que você não vai se dedicar. Então você se dedica todo dia à leitura da Bíblia, né? Então, se dedique a uma vida de santidade e de consagração. Ou seja, se permita ser tratado. Isso que é vida de santidade, é você ser tratado. É você olhar para a sua vida, você olhar para dentro de você e perceber que tem coisas que precisam mudar no seu coração.
que a sua mente precisa mudar, os seus pensamentos precisam mudar. A gente fica carregando pecados, práticas que estão roubando a nossa vida com Deus. Então, se permita ser tratado. E é isso que é ter uma vida de santidade, né? Ter uma prática de jejum. Você quer saber como que você faz para você se consagrar? A consagração é uma entrega. Então, o jejum é uma das coisas, uma das práticas que mais de consagração que tem. Quando você jejua, você está se consagrando. Por isso que eu falei aqui, vamos fazer um dia de consagração, de dedicação, porque naquele dia a gente vai orar, a gente vai ler, a gente vai jejuar, a gente vai se consagrar. Então, às vezes, você fala, isso aqui, como que eu faço isso? Tá aí, é assim que a gente faz. É assim que eu me consagro. Me fala aqui, quem aqui no último mês, hoje a gente está no dia 27, desde o dia 27/5 você jejuou. Quem jejuou aí? Bastante gente, aí sim, hein? Então, olha aí. Muita gente não jejuou. Mas aí eu não tô querendo falar, cara, não tô querendo acusar nem nada, só que tô querendo te mostrar algo, né? Você quer se consagrar a Deus, você quer se santificar, então você precisa jejuar, você precisa matar a sua carne, você precisa fazer sacrifício, porque dedicação é sacrifício. Então é jejum, no mínimo, eu tenho comigo pelo menos uma vez por semana. Você precisa jejuar. Um dia de consagração na sua vida. Estabeleça esse dia de consagração. E jejue toda semana. Porque senão, se você não jejua, você não lê a Bíblia, você não ora, você não está consagrando nada. Você não está se dedicando a Deus. Você não está fazendo sacrifício nenhum. Então nós precisamos, né? Então, aí você fala, poxa, tudo bem, eu me consagro em jejum. É uma das formas. E como que eu me santifico? Cara, para de mentir. Para de falar palavrão. Para para de ver pornografia. Entende? É assim que você se santifica. A cada temporada, você vai arrancando essas coisas de você. Né? Combata o orgulho na sua vida. Combata a arrogância. Quantas coisas da nossa natureza humana que rouba a nossa vida com Deus. Então, é uma dedicação, é você se santificar, né? A isso, a vaidade. A gente é vaidoso, a gente é orgulhoso. A gente fala mentira. Então, quantas coisas a gente pode fazer o quê? Tratar elas. Tratar elas. A gente também está aí num processo de discipulado. No discipulado a gente fala, cara, eu sou orgulhoso. Ó, não, eu falo mentira. E você está ali diante de um discipulador que pode te ajudar a se santificar. Então, faça isso. Se dediquem a amar a Deus. Aí você fala, tá vendo? Eu me dedico em amar a Deus. Será que você se dedicava? Aí você tem que pensar. Se você se dedicava mesmo em amar ao Senhor. Agora, o que você está fazendo para você amar a Deus? Para você se dedicar? Isso que realmente importa. O que você está fazendo para você dizer, eu me dedico a amar a Deus? E é isso que nós precisamos fazer. Então, se dedique. Nós precisamos nos dedicar à igreja. Por exemplo, nós vamos voltar agora. Logo, logo, nós vamos voltar para a igreja. Nós vamos voltar para a casa de Deus. Lá, vamos fazer cultos presenciais, né?
Daqui a pouco aí tá todo mundo vacinado, estamos aí na reta final. Então a gente tem que se dedicar à igreja. O zelo da casa do Senhor me consome. Então a gente tem que cuidar da igreja. Quando a gente voltar, a gente vai ter que lavar a igreja. E aí, o tamanho daquele prédio, a gente tem que ir lá, você tem que se dedicar lá ao cuidado da casa de Deus, a cuidar das coisas que estão ali. É tudo responsabilidade nossa, né? Cuide da igreja, contribua com a igreja, né? Se dedique à igreja, você se dedica a essa comunidade, você precisa se dedicar à comunidade. Nós lemos isso lá nos livros que nós lemos do Juntos Somos Melhores, você precisa se dedicar à comunidade, né? O que você pode, como que você pode servir a igreja? Com o que você tem? Como que você pode servir? Como que você pode ajudar? Eu posso ajudar indo lá lavar a igreja no dia da faxina. Então vai, se dedique a isso, né? Eu posso, a dona Aida, ela se dedica ali a fazer o pão da ceia. Então cara, não, eu vou fazer, pode deixar, então ela se dedica. O que ela tem, o que ela sabe fazer, ela serve. O que você tem? O que você sabe fazer? Como você pode servir? Então se dedique a isso. E sirva a igreja, né? O que você faz hoje na igreja? Tem muitas pessoas que já fazem na igreja algo. Então, se dedique ainda mais com aquilo que você faz. Faça um sacrifício. Traga aquilo como uma adoração. Se dedique, né? Se dedique. Outra coisa, a gente precisa se dedicar a praticar aquilo que nós recebemos. Então, a gente recebe tantas palavras, tantos ensinamentos, né? Então, por exemplo, nós estamos aí nas quartas-feiras falando sobre honra, uma cultura de honra, e teve ali muitos ensinamentos. Qual é o seu nível de dedicação a isso que foi ensinado? Você está se dedicando a honrar as pessoas? Então se dedique. Pegue as suas anotações. Se você não lembra, temos gravado os cultos, você pode escutar novamente. Pegar uma das coisas ali que você fala, poxa, eu preciso me dedicar a isso aqui. Olha que o Jorginho falou. Olha aqui o que a Ana falou. Meu Deus, isso aqui é demais. Eu preciso me dedicar a isso aqui. Eu preciso anotar. Eu vou colocar um lembrete aqui no meu computador, um despertador no meu celular para me lembrar disso aqui que foi falado, porque eu preciso colocar isso em prática. Então a gente sabe, a gente escuta, a gente aceita, a gente sabe que é maravilhoso, e a gente sabe, mas a gente não se dedica. Se dedique a pregar o evangelho. É isso, a pregar o evangelho para as pessoas, a você pegar o que você tem e você levar para outras pessoas. Então é uma dedicação, algo que você planeja, algo que você faz intencionalmente. Empregar para as pessoas que estão ao seu redor, que chegam até você, que você se relaciona e de alguma forma você tentar trazer ali uma mensagem, uma pregação. Então se dedique a isso, né? Nós nos dedicarmos àquilo que nós recebemos. Amém? Vocês estão aí? Amém. Amém. Sim. Então, maravilha. Que bom que você está aí ainda. Amém. Amém. Se dedique aqui comigo hoje, por favor, me ajuda. Vamos lá. No final, nós vamos definir a data, o dia aí. Vocês já colocaram aí o dia que nós vamos fazer o dia da consagração. Então, quantas coisas a gente pode se dedicar? Quantas coisas a gente precisa aplicar, dedicação? Quantas coisas? Não consigo falar tudo aqui, eu não consigo. Ia gastar muito tempo, mas eu creio que o Espírito Santo te dá sabedoria hoje, que dá sabedoria agora. Eu peço ao Espírito Santo,
traz a memória sobre a cada um do que eles precisam se dedicar. Senhor, incomoda, faz queimar o coração das pessoas para que elas se incomodem, para que elas possam se aplicar e se dedicar mais àquilo que é essencial, àquilo que é importante. Né? Muitas vezes queremos uma mensagem nova, mas já existe bastante coisa para nos dedicarmos. É isso aí. Obrigado, pastor. A gente não precisa de uma mensagem nova. Nós precisamos somente nos dedicar àquilo que nós já nos está nos ensinando. Agora, qual é o inimigo da dedicação? Qual é o inimigo da dedicação? Vou ler aqui para você. Eclesiastes capítulo 10, versículo 18. Por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Você sabe qual é o inimigo da dedicação? É a preguiça. A preguiça fala de uma demora em fazer algo que é emergente e importante. Sabe aquela história? Cara, amanhã eu faço. Aí eu tô cansado hoje. Não é preguiça quando você, cara, tá cansado e você acorda de manhã e às vezes você tem aquela preguiça, não quer fazer nada, queria estar de férias. Isso daí é coisa do corpo, sabe? A gente tá cansado. Não é preguiça disso. Porque você acorda, eu acordo com preguiça todo dia, mas não é por causa disso que eu fico na cama. Eu levanto, vou tomar café, daqui a pouco a preguiça vai embora. Não é essa preguiça que eu tô falando. Né? É você demorar para fazer aquilo que realmente é importante e é emergente para você. E aí, por exemplo, ele fala do teto, né? Aí tá ali uma goteira no teto. Aí você fala, poxa, nós que em casa aqui, a gente já sabe como é isso daí. Às vezes uma goteira na torneira, um vazamento. Aí você vai deixando para depois. Aí você vai deixando para depois. Você vai deixando para depois. E aí, quando você vê aquela goteira, ela faz o teto cair. Faz o teto cair. Por quê? Porque ninguém mexe. Em São Paulo, aqui, eu estou trabalhando em casa, mas eu trabalho ali no centro de São Paulo. E tem muitos edifícios antigos, né? Muitos, muitos. E aqueles prédios têm umas marquises assim, né? Cara, eu nunca passo perto, embaixo de uma marquise. Se você olha assim a marquise e fala, meu Deus, cara, tem umas que aparecem até o ferro assim. Eu falei, cara, isso vai cair, meu. Mais cedo ou mais tarde vai cair. E não sou eu que vou tacar minha cabeça ali embaixo. Eu fico andando longe das marquises. Por quê? Cara, porque ninguém fez nada. Tá infiltrando. Uma hora isso vai cair. Isso fala da preguiça. Né? A prefeitura é preguiçosa, cara. Nosso governo é preguiçoso, ele deixa para depois para fazer as coisas. Então, às vezes, a gente é preguiçoso, porque a gente fica deixando para depois. Amanhã eu começo a ler. Amanhã eu vou começar um plano de leitura bíblica. Aí fala, cara, hoje o dia foi complicado, então vou começar amanhã. Cara, isso é preguiça. É isso que a Bíblia fala de preguiça. Uma coisa que você tem que fazer hoje é emergente para agora e você deixa para amanhã. Então, às vezes, a gente está sendo preguiçoso. A gente fica. É a procrastinação, né? A gente fica deixando para amanhã. Isso na Bíblia, isso é preguiça. Então, e o inimigo da dedicação é a preguiça. Combata a preguiça, que você aumenta o seu nível de dedicação. Amém? Então, nós precisamos restaurar eu ia falar a preguiça. Precisamos restaurar a dedicação. Por favor, não restaure a preguiça. Se dedique, vamos se dedicar. Agora eu vou te dar aqui um caminho
para a perseverança. Para a perseverança, não, para a dedicação. Ou seja, coisas que você pode fazer, coisas que você pode se dedicar hoje. E que se você se dedicar a elas, eu tenho certeza que a sua vida com Deus e a nossa vida em comunidade vai ser muito melhor. Então, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 2:16, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Então, evita conversas profanas. Fala somente o que pode edificar. Então, se dedique a isso. Se dedique ao quê? A saber e pensar exatamente naquilo que você está falando. O que você tem conversado com as pessoas. O que você tem fomentado nas suas conversas. Aquilo está edificando? Aquilo está construindo? Aquilo está ajudando? Se não, não fale, fique quieto. Então a gente pode se dedicar a isso. Se a gente se dedicar a pensar naquilo que nós estamos falando, nós vamos evitar muitos conflitos. Nós vamos evitar muitas destruição, muitas contendas. E isso dentro da nossa comunidade, isso dentro da sua casa. Isso dentro do seu trabalho. Pensa no que você vai falar. Isso constrói. Ah, não, isso daí, cara, o que é isso aí? Ah, eu só tô explodindo aqui com a pessoa. Isso, na verdade, é o meu ego. Então, fique quieto. E você precisa se dedicar a isso. Vamos nos dedicar a evitar conversas inúteis. Nós somos cheios do Espírito Santo. Temos aprendido tanto, temos lido a palavra, então nós temos palavras úteis e construtivas a poder compartilhar com as pessoas. Se dedique a trazer uma conversa construtiva com as pessoas. Se dedique a contar a sua história, a sua conversão, os seus testemunhos para as pessoas. E evita as conversas inúteis. Amém? Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, se dedique a ocupar a sua vida, a sua mente com essas coisas. Talvez você precisa se dedicar a pensar no que é verdadeiro, porque talvez isso vai combater porque você mente. Então se dedique a pensar no que é verdadeiro, a falar o que é verdade. Tudo que é honesto, tudo que é puro. Então, às vezes, a gente tem uma mentalidade suja, ficar pensando besteira, ficar pensando bobagem. Então se dedique a pensar naquilo que é puro. Ou seja, medita na palavra de Deus de dia e de noite. Né? Pensa em tudo que é amável. Coloque isso em prática na sua vida. Comece a construir pensamentos todo dia. Leia Filipenses 4:8 todos os dias, todas as manhãs, para que você não deixe que sua mente tome conta da sua vida, dos seus pensamentos, e aqueles pensamentos que não constrói, que só destrói. Então, tudo que é verdadeiro, honesto, amável, nisso a gente tem que pensar. Nisso a gente precisa se dedicar. Nisso a gente precisa aplicar a nossa vida. Você percebe que a dedicação, essas coisas começam dentro de nós. Agora, onde eu encontro essas coisas para que eu possa pensar nelas? Na leitura da Bíblia. Na comunhão com as pessoas. Nas reuniões dos discipulados.
você interagindo e se dedicando à comunidade, porque nesses lugares a gente vai encontrar coisas que vai fazer a gente pensar no que é verdadeiro, honesto, justo, que é puro. Você percebe que uma reunião de discipulado, o quanto aquilo muda a sua mente? O quanto aquilo muda a sua mentalidade? O quanto aquilo faz a sua mente pensar diferente daquilo que você está pensando? É isso que ele está falando assim, em Filipenses. Tudo que é amável, tudo que é puro, nisso pensai. E aí, se eu fico pensando nessas coisas, eu vou replicar e vou falar isso. Eu vou transferir isso para o meu coração e vou falar isso para as pessoas. Filipenses 4:9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, tudo que você aprende e recebe, pratique. Se dedique a isso. Se dedique. Ó, eu estou te dando aqui um caminho de coisas para você se dedicar. Coisas que você pode anotar aí hoje e começar a se dedicar. Não é tudo, existem muitas coisas. Mas eu quero aqui poder te ajudar num caminho, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, em coisas que você possa se dedicar à sua vida. Agora, mas nada do que você falou, eu preciso de outras coisas. Ok. Do que você precisa se dedicar hoje? Então você pega aqui, ó. Você está com problema no seu casamento, você precisa se dedicar a restaurar o seu casamento. Então você vai lá, na Bíblia tem devocionais sobre casamento, onde tem versículos bíblicos que você pode ler todos os dias. Né? Você vai buscar ensinamento para que você possa ter sabedoria para restaurar o seu casamento. Então você pode se dedicar a isso. Agora, às vezes você está com um problema no casamento, é aquela goteira no teto. E aí você vai levando. Ou seja, na verdade, você está com preguiça. E aí você vai levando. Uma hora o teto vai cair. Certo? Então se dedique hoje a isso. Aqui, 1 Tessalonicenses 5, de 14 a 17. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, conforte os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Então se dedique a servir. Confortem os desanimados. Talvez você possa se dedicar a isso. A você ver quem está desanimado perto de você, quem não está bem, quem está mal. A Pri estava me falando aqui, ela é enfermeira, atende lá no AMA, o quanto que chegam pessoas com crises de ansiedade lá, o número tem aumentado. Pessoas com crise de ansiedade, ela estava me falando que no plantão ela falou muito de Jesus para as pessoas, porque as pessoas chegam lá, elas não estão doentes, elas estão com crise de ansiedade. Jovens. E aí a gente sabe, por causa da pandemia, elas estão com mentalmente doentes, né? Então, assim, conforte os desanimados. Às vezes você tem alguém perto de você que está com crise de ansiedade. Se dedique a isso, vai lá, sai do sofá, sabe? Levanta, sai um pouco sai um pouco do seu dia a dia ali, e você vai fazer algo por alguém, se dedicar a você ajudar essa pessoa. Vocês estão me ouvindo? Eu perdi a conexão. Amém. Amém. Não, tá tudo bem. Tá, é que a tela aqui ficou... Alto e claro. Então eu vou continuar falando, se a imagem não voltar, tá tudo bem.
Se não estiver me ouvindo, a Pri vem me avisar aqui. Então, se dediquem a confortar os desanimados, né? A auxiliar os fracos, né? Então, se dediquem à paciência para com todos, ser paciente com as pessoas. Não, às vezes assim, acontece algo, a gente já julga, a gente já condena. Então a gente pode ser paciente com as pessoas, a gente se dedicar a ser dessa maneira. Se dediquem à oração, ore continuamente, ore sem cessar. Mais uma vez, se dediquem. Já vai voltar aqui, gente. Tá travado? Tá sem áudio, pastorzão. Paz, Senhor. Só Irmãos, colocar o áudio da pastora Pri. Estão me glória a ouvindo? Deus. Sim, sim. Sim. Caiu aqui no computador aqui. Caiu. Sim. Então, deixa eu ver onde eu estava aqui. Se dediquem à oração. Se dediquem à oração, isso aí. Se dediquem à oração. Então, olha só quantas coisas que nós podemos nos dedicar. Eu trouxe algumas coisas aqui para a gente poder se dedicar, que a gente precisa se dedicar, um caminho para que nós possamos seguir todos os dias, coisas que você pode pegar, anotar, para você se dedicar. Entendeu? Agora, deixa eu ler aqui, 1 Reis 8. Quero que você abra aí comigo, 1 Reis, capítulo 8. Eu vou ler aqui o versículo 61. Oi? Ainda bem que o senhor tem essa esposa aí, assistente, hein? Pois é. Uma esposa dedicada. Ler de ponta cabeça deve ser difícil. Melhorou. Também acho. Agora tá bom. Não, deixa assim. Não precisa. Tá bom assim. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos encerrar aqui. Vamos terminar. 1 Reis 8, versículo 61. Quanto a vós, que seja todo o vosso coração honestamente dedicado a Yahvé, o nosso Deus, para que andeis de acordo com seus ensinos e decretos, obedecendo os seus mandamentos, como acontece hoje. Então, que o nosso coração seja inteiramente dedicado a Deus, né? Nós precisamos ter um coração dedicado. Nós precisamos praticar a dedicação, porque quando eu pratico a dedicação, quando eu me preocupo com isso, eu vou mudando o meu coração, eu vou construindo em mim um coração dedicado. Se a gente sempre se dedica às coisas que estão na nossa vida, a gente vai ter um coração dedicado. Não abra mão disso. Não abra mão disso, sabe? Que Deus nos dê um coração que seja mais dedicado. Que Ele possa derramar isso em nós. Né? Precisamos restaurar a dedicação nos dias de hoje. A dedicação, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A dedicação, ela vai mudar a sua vida.
Ela pode mudar a sua vida. Não é uma palavra, é uma palavra para a sua vida de um modo geral. A dedicação, você precisa aprender. Você precisa colocar em todas as coisas na sua vida. Não só na sua vida com Deus, em tudo. Seja dedicado em tudo. O que você fizer, seja dedicado à sua família, seja dedicado ao seu trabalho, seja dedicado à sua vida de oração, seja dedicado à leitura, seja dedicado ao Senhor, seja dedicado à comunidade, tenha dedicação aos seus amigos, sabe? Tudo a gente precisa colocar um pouco mais de diligência, de dedicação. Então, a gente precisa, na verdade, aprender a ser mais dedicado. Aprender, sabe? A diferença é... A dedicação vai nos tirar da superficialidade. A gente fala, cara, eu preciso mergulhar nessa palavra, eu preciso mergulhar nisso daqui. A gente gosta de falar, mas será que a gente faz? Será que a gente se dedica àquela palavra que a gente está falando que precisamos de mergulhar? É por isso que às vezes a gente sempre está na superficialidade. E que se a gente se dedicar, a gente não vai ser mais superficial. A diferença de quem está pisando nas águas pela canela para aqueles que estão mergulhados nas águas é a dedicação. Então, muitas vezes, o nível de sabedoria, de conhecimento, de unção na sua vida, ele depende um pouco mais da sua dedicação. Se você se dedicar um pouco mais em dedicação, você vai avançar um pouco mais em sabedoria. Se você se dedicar, você vai ter experiências com Deus. Se você se dedicar, você vai curar os enfermos. Se você se dedicar, você vai ganhar, você vai pregar o evangelho e vai ganhar muitas pessoas para Jesus. Se você se dedicar, você vai viver uma restauração no seu coração, na sua mente. Você vai viver uma restauração na sua família. Se você se dedicar, meu irmão. Se dedicar. Eu não estou dizendo que tudo vai dar certo. Eu estou dizendo que você vai sair da superficialidade. Porque nem tudo vai dar certo. Nós estamos em uma guerra. Estamos numa guerra. Mas a gente precisa se dedicar. Nós somos soldados aliciados pelo Senhor. Então, seja um soldado dedicado ao exército de Cristo. Amém? Tudo que fizer, faça por adoração. Tudo. Faça como para o Senhor. Seja o seu trabalho, seja fazer uma limpeza na sua casa, seja fazer um jantar. Faça tudo como para o Senhor. Faça tudo por adoração. Coloque de empenho e dedicação em tudo que você fizer. Tudo. Coloque dedicação. Sabe, a falta de dedicação, ela testemunha contra nós mesmos. É como eu falei daqueles atletas, super atletas. Você pega lá os 10 mais rápidos do mundo nos 100 metros rasos. Aí você pega o último, o 10º colocado. Você vai dizer o que desse cara? Você vai dizer que ele não foi dedicado? Porque a vida dele, aonde ele chegou, aquilo que ele mostra, a vida dele mostra para todo mundo que ele se dedicou, mesmo que ele não foi o primeiro colocado. Eu quero dizer isso porque a falta de dedicação testemunha contra nós mesmos. É um mau testemunho da nossa própria vida. Por isso que nós precisamos voltar a nos dedicar com mais intensidade. Tudo o que fizer, faça com dedicação. Eu quero terminar aqui pedindo para você fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero dizer aqui qual é o seu nível de dedicação. Porque talvez você até se dedique. Mas qual o seu nível de dedicação? Às vezes, a dedicação ainda não chegou no nível do sacrifício. E quando nós estamos entrando num nível de sacrifício, nós não conseguimos dar
continuidade na dedicação daquilo que nós estamos fazendo. Entende? Então, qual o nível de dedicação? Às vezes você se dedica, mas você vai até um limite. Então, tira os limites da sua dedicação. Seja um sacrifício vivo. A sua dedicação vai te levar a ser um sacrifício vivo. Como Paulo dizia, eu esmurro o meu corpo. Eu reduzo, eu subjugo o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à servidão, porque ele levou a dedicação dele a um nível tão grande de sacrifício, que ele sentia a dor na própria carne. Então, isso fala do nível de sacrifício. Às vezes você se sacrifica, mas eu quero encorajar você a aumentar o nível desse sacrifício. Ir um pouco mais além. Ir um pouco mais. Até que aquilo se torne um sacrifício. E você não pare, e você continue. Em nome de Jesus, que você anote isso. Que você possa fazer uma lista. Pai, que o Senhor derrame sobre nós, Pai, graça. Nós precisamos de graça, porque nós queremos sacrificar, nós queremos chegar no nível do sacrifício. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a nós sermos mais dedicados. Queremos que o Senhor nos exorte, queremos que o Senhor venha abrir os nossos olhos, Pai. Mostra para nós que nós vivemos na mediocridade, que nós estamos no nível médio, na superficialidade. Senhor, mostra para nós que nós temos tudo para irmos além, para sacrificar mais, mas nós estamos acomodados, nós somos preguiçosos. Espírito Santo nos mostra isso, traz clareza e nos dê graça para sairmos desse lugar. Em nome de Jesus, eu quero te empoderar, meu irmão, seja empoderado agora. Recebe o dom do Espírito Santo, recebe os frutos do Espírito Santo, seja despertado agora, que a igreja seja despertada a sair da mediocridade. Em nome de Jesus, que haja um nível maior das nossas vidas, e de intensidade, de entrega, em nome de Jesus, de dedicação, em nome de Jesus, que possamos agora sermos despertados, em nome de Jesus, que o Senhor te coloque de pé, que o Senhor fortaleça os seus pés, as suas mãos, em nome de Jesus, que você seja fortalecido agora, em nome de Jesus, que o seu coração seja cheio agora de dedicação, que o seu coração comece a queimar, em nome de Jesus. Senhor, eu peço, restaura os sonhos agora, Senhor, em nome de Jesus, revela os propósitos do Senhor para a vida de cada um. Senhor, eu te peço, revela, abre os olhos dos seus filhos, para que eles possam entender e ver pelo que eles foram chamados, Pai, por aquilo que eles foram chamados, para aquilo que eles carregam, Senhor, em nome de Jesus, que haja um despertamento em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.